Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Podcast e aqui nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai falar hoje sobre privacidade dos dados. E você aí tem muito que aprender, a gente vai falar sobre os cuidados que você tem que ter e muitas outras coisas legais, porque privacidade dos dados, às vezes você acha que está seguro e não está. Então, vamos trocar uma ideia legal, sincera sobre isso. Então, Rudra, se apresenta aí para a galera. Olá a todos, já estou acostumando agora a ver a minha carinha por aqui. Eu sou Yogi Rudra Das, sou da área de filosofia, meditação e yoga e hoje eu estou no meio desses dois gigantes aqui. Vou fazer todas as perguntas que vocês gostariam de fazer, mas não tinham coragem. Obrigado, Luiz, e seja muito bem-vindo, André. Legal. Boa. André, Luiz, se apresenta aí, pessoal. Bacana. Luiz, Rudra, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, nesse podcast, agradecer o convite especial, estou imensamente feliz aqui de estar podendo compartilhar um pouco aí do nosso trabalho, do nosso dia a dia, Eu trabalho como perito computacional forense, nos casos voltados para áreas do trabalho, tribunais do trabalho, então a gente vem atuando há muito tempo com essa área, já são quase 10 anos que eu atuo como perito, e além de atuar como perito, eu atuo como consultor de grandes empresas, segmentos da saúde, segmentos da indústria, segmentos automobilístico, então a privacidade, ela extrapola aí todos os cenários e esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Isso aí, show de bola. E olha, gente, eu já ouvi cada história que o André me contou desse trabalho que ele faz de perito. Eu não sei o que ele pode falar aqui para a gente, mas, olha, são histórias bem interessantes. Então, vou explorar isso também aí com ele, para ele contar algumas coisas para a gente. Mas, André, conta aí para o pessoal, traduz um pouco melhor o que é esse teu trabalho no dia a dia de perito aí. Explica para a galera. O trabalho, o perito, ele pode atuar, o perito computacional, forense, ele atua em busca de evidências, Então, geralmente a gente conhece o perito, eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui no Rio Grande do Sul nós temos os peritos oficiais, que são aqueles concursados, aqui nós temos o Instituto Geral de Perícias, assim como a Polícia Federal também tem peritos concursados, são profissionais da área, e aí, então, quem não é perito oficial, ele pode ser perito das partes, no litígio, ou ele pode ser um perito nomeado do juiz. Então, eu geralmente atuo em cenários onde eu sou perito de alguma das partes, e em outros, na maioria dos casos, eu sou perito nomeado do juiz. Então, o perito, ele traz, ele tenta traduzir aquilo que é complexo, vamos dizer assim, de forma simples, e sempre trazendo evidências, no caso, então, evidências digitais, O perito, ele nunca se posiciona do tipo, eu acho, eu suponho, são algumas abordagens que um perito não realiza. Então, o perito, o que ele faz? Vamos pegar um exemplo de um caso, assim, para ilustrar aqui, para ficar bacana. Boa. O caso de uma empresa onde o profissional, ele roubou o desenho industrial, certo? Então, aí, isso acaba na justiça e tudo mais, aí o juiz nomeia o perito para ir lá investigar. Então, começa um processo, de perícia em dispositivos informáticos. Um tempo atrás, pessoal, nós só falávamos em computadores. Então, a gente ia lá e fazia lá, uma coleta de um disco rígido, de um pendrive, E cada vez mais a gente está fazendo menos isso. Nós estamos, sim, agora fazendo perícias em dispositivos móveis. Então, aí o desafio aumenta, porque você precisa ter um bom conhecimento, você precisa estar constantemente estudando e conhecer ferramentas. Você não consegue fazer uma perícia num dispositivo móvel sem ferramentas. Então, existe um leque de ferramentas aí muito famosas, que são usadas mundo afora para os mais diversos casos.
Pô, e aí, quando você fala de ferramenta, é bom deixar claro que não é o cara dar um Google lá, já vai sair baixando e hackeando todo mundo, né? Não é assim, né, André? Exatamente. Exatamente, Luiz. Isso é um ponto interessante, isso que você está trazendo. Não é que você não vai usar o Google, você pode usar, porque ele é como se fosse uma grande biblioteca, né? Então, Sim. só para fazer um parênteses, você não encontra essas ferramentas, às vezes, de forma tão simples. É claro que existe uma gama de ferramentas open source, tá? Tem várias distribuições Linux, inclusive muito boas, para fazer trabalhos de forense. Existem várias, como eu estou dizendo, open source sem custo algum, tá? E existe, claro, aquelas da indústria, né, mais famosa, que aí, às vezes, vai vir um hardware junto para você fazer uma análise lá no iPhone, uma análise no dispositivo que seja com Android. A questão hoje que envolve, muitos dos casos, envolve o WhatsApp. Por que envolve o WhatsApp, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp. Então, muitas das coisas que trafegam informações, em vários casos, como alguns recentes no país, com certeza todos que estão nos assistindo aí estão acompanhando ou acompanharam vários casos criminais, né? Aqueles que chamam a atenção geralmente são os casos criminais, né? Que falam lá, a perícia foi lá e fez uma análise no telefone do pai, fez uma análise no telefone da mãe, né? E aí consegue-se trazer elementos, elementos concretos para o processo, para os autos. Você começa a provar. E eu sempre falava muito, cara, assim, que a perícia, na parte da computação, ela é muito confortável, porque você traz evidências que fica difícil de, às vezes, as partes confrontar isso. Claro que é possível fazer, mas a evidência está ali, entendeu? É tipo assim, exemplo, da prática. Encontrei o arquivo, né, cujo hash é tal no dispositivo ABC, tá? O que a gente faz também, só para explicar, porque às vezes o pessoal desconhece um pouco isso. Quando você vai fazer uma perícia, você não pode pegar, vou pegar um exemplo de um computador para ficar claro aqui. Você não pode pegar um computador lá que foi para a perícia e você vai ligar ele lá na sua casa. Você liga ele e começa a fazer, olhar os logs e tudo mais. Você não pode fazer isso. Existe o que a gente chama de duplicação forense. O que é duplicação forense? E eu sempre contextualizo para ficar fácil isso, numa analogia. Você viu uma pessoa usando uma arma dar um tiro em outra, certo? Aí essa pessoa que deu o tiro, ela derrubou a arma, largou a arma e saiu correndo. Aí a pergunta clássica, você pega essa arma que caiu no chão ou não pega? Jamais, eu não. Por que você não pega essa arma? Para não deixar a impressão digital minha, sei lá. Para não deixar a impressão digital. Todos os arquivos digitais, todos os dispositivos, tá? Ele tem o quê? Ele tem, numa analogia, ele tem a impressão digital. O que é a impressão digital? É o hash do arquivo. Dá um exemplo, André. Voltando ao caso do computador, que foi para a perícia, se um profissional que não fez a devida duplicação forense, ele vai comprometer toda a prova. Por quê? Porque significa que depois da coleta houveram modificações. Aonde? Na analogia, nas digitais daquele dispositivo. Ou seja, só para concluir, existia uma foto, exemplo, tá? De pedofilia. Aí você vai lá e olha lá, mas veja bem, esse computador foi ligado depois da coleta. Então, esse arquivo com imagem de tópicos de pedofilia, não foi eu que coloquei. Isso aí foi vocês que colocaram depois. Entenderam onde chega a discussão? Perfeito. Então, precisa fazer a duplicação forense, porque aí você faz a duplicação, você vai gerar um hash. Às vezes, se as partes estão juntas, né? No caso, aí tem N situações, tá? Você vai fazer eles assinarem isso, né? E você vai poder provar que, através de uma comparação posterior do hash, que esse disco rígido, por exemplo, não foi modificado. Porque essa é a dúvida, né? É tipo, alguém pegou a arma depois do crime ou não?
Perfeito. Ô, André, e deixa eu perguntar para você, ó, as pessoas estão acostumadas a pensar que se ela pagar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, ela fez um crime e ela pagou a mensagem do WhatsApp, é possível recuperar de alguma forma essas mensagens ou uma vez apagada, ela realmente perde todas as formas de recuperação? Essa é uma pergunta, assim, Rudra, muito, muito bacana, tá? Eu vou responder ela, digamos assim, de duas formas, tá? De uma forma, assim, ferramentas normais e pessoas leigas da área não conseguirão recuperar, tá? Quando a gente vê aí, voltando só ao exemplo dos casos que aparecem na TV, eles usam ferramentas específicas para recuperar essas conversas que foram apagadas. É claro que tudo depende do cenário. Como assim do cenário? Pegando o exemplo do WhatsApp, aí tem N situações, porque a pessoa pode ter feito o backup das mensagens, que aí, exemplo foi lá para o Drive da pessoa. Se é questões que envolvem a Apple, é um pouco diferente, né? Então, tudo depende do cenário, mas quando a gente vê que essas mensagens, respondendo a pergunta, elas podem ser, sim, recuperadas, desde que com autorização, né, judicial para fazer esse trabalho e com as ferramentas extremamente profissionais. Essas ferramentas não, às vezes elas são hardware, elas não são baratas. A mais famosa é o Cellebrite. O Cellebrite é uma ferramenta israelense, tá? Que para comprar você também não é um livre acesso para adquirir, que é geralmente a ferramenta aí mais utilizada, respondendo a sua pergunta, para recuperar mensagens apagadas. Então, para quem vai cometer um ato ilícito, enfim, né, uma situação aí, o WhatsApp pode, né, comprometer muito. É que eu acho que as pessoas hoje, elas têm a falsa sensação de porque elas estão no anonimato ou não está cara a cara, elas acham que estão imunes, né? Como se pudesse fazer várias coisas, não deixasse o rastro. Eu vou contar duas histórias para você, André, e eu gostaria que você até comentasse um pouco. Eu morei na Índia por 7 anos, e teve um período na Índia que teve um ataque terrorista na cidade onde eu morava. E aí passou-se, eu não lembro se era lei, eu só sei que no momento do ataque terrorista, quando você estava na rua, nos dias depois, qualquer policial que te abordasse na rua, ele tinha o direito ou ele pedia o seu celular e ele poderia ver todas as suas coisas, poderia ver as suas mensagens, assim, na rua. E se você não deixasse ele ver o celular, ele apreendia o celular. Nós temos alguma coisa disso no Brasil? Ou isso tem que ser... Como que é o processo para alguém pegar o celular e começar a investigar? Na verdade, o que acontece aí é que começa a entrar o direito, né? Então, a questão do sigilo, da confidencialidade, né? Então, você não pode simplesmente pegar um telefone de uma pessoa e fazer isso aí. E aí eu trago um caso aqui, tá? Um caso real. Hoje, inclusive, muito discutido na área aí, policial, digamos assim, dos investigadores, é que se durante uma abordagem policial, olha só, falando em Brasil, durante uma abordagem policial já foi discutido se o policial pode solicitar o telefone do possível criminoso. Tá? Então, no Brasil, isso não é permitido. Inclusive, alguns policiais que fizeram isso, tá? Houve um desdobramento aí nesse cenário jurídico, falando em jurídico agora. Tá? Então, eu desconheço no Brasil algo que permita a autoridade policial fazer isso sem a devida autorização. Entendi. Há um tempo atrás, eu até vi uma matéria que a senha das pessoas, elas são muito fáceis. As pessoas colocam 1, 2, 3, 4, datas de aniversário, datas dos filhos. Eu aqui, por exemplo, em casa, eu tento fazer nas minhas coisas o maior número de segurança possível. Então, tudo que tem 2 passos, eu coloco. Sabe, dupla verificação, autenticação em 2 fatores. Eu tento sempre fazer isso. Em todas as minhas redes sociais, e tudo que eu tento fazer. Semana passada, ligou para mim um
rapaz no telefone. Olá, Rudra, nós somos aqui do G1. Gostaríamos de entrar em contato com você. E aí, na hora, eu falei, que estranho, né? E ele falou, estou vendo aqui as suas fotos, que você foi para a Índia, muito boas suas fotos, você deu entrevista em tal rádio. E a pessoa estava no meu Instagram, olhando as minhas fotos, se fazendo passar por alguém do G1, e gostaríamos de marcar uma entrevista com você, que você foi selecionado, aquela história toda. E quando ele falou isso, eu já fiquei assim, tem alguma coisa de estranho nisso. Conversa vai, conversa vem, ele pediu meu e-mail. E quando ele pediu meu e-mail, eu dei meu e-mail para ele, mas eu dei meu e-mail errado, e no final era um @icloud.com. E aí ele falou, @icloud.com. Aí na hora eu já pensei, um jornalista falando icloud.com? Primeiro sininho de alerta. Depois ele me falou, mandei para você um e-mail aí, vai chegar nos próximos 10 minutos. Aí que vem a parte agora, André. Ele me disse o seguinte, Senhor Rudra, para nós verificarmos a sua autenticidade, que você é realmente o Rudra, eu estou enviando para você agora um código por SMS e você passa para mim para verificar que é você mesmo que está recebendo. Aí eu falei para ele, tudo bem, pode mandar. Ele fez o login no meu WhatsApp e aí ele pediu, sabe que o WhatsApp manda um código de segurança para você passar. Aí na hora que eu vi a mensagem ali, estava escrito que era do WhatsApp, tentando entrar, eu dei uma risada. Aí na hora ele desligou o telefone. Então olha para você ver como que às vezes a questão da privacidade, às vezes a pessoa não está bem informada ou fica nervosa, ela acaba passando uma informação dessa e se perde completamente o controle do WhatsApp. Não, sem dúvida, né? Esse é o famoso golpe aí do WhatsApp, né? Você é um profissional aí que conhece a área, né? Então isso com certeza é muito vantajoso. Eu faço um trabalho já há algum tempo, sabe? Que é tratando sobre a segurança da informação, não de uma forma muito técnica, né? Mas levando para as crianças. Então, acho que a gente precisa ensinar as crianças, a própria juventude, né? Acha tudo muito simples, muito fácil. E esses dias até as pessoas mais velhas, né? Esse dia eu conversava com um amigo aí, trazendo um caso aí que o Rudra comentou, onde ele achava normal ele ir na farmácia e fornecer o CPF dele. Ele me perguntou assim, André, você vê o mal nisso? Então, aí eu tentei explicar para ele, né, a história toda, e aí eu trago um caso, talvez vocês tenham ouvido falar, né, nos Estados Unidos, lá um pai recebeu na sua casa promoções de fralda, produto para bebê, né? E aí ele achou um absurdo aquilo, jogou fora, e dentro de 3 meses a filha dele começou a aparecer a saliência, né, da barriguinha crescendo e tal, estava grávida, né? Aí a pergunta que ficou é, como é que eles sabiam, né? Então, muitas vezes, aí onde eu quero chegar do meu amigo da farmácia, ele está vendo a vantagem num desconto, mas é um desconto que já está pré-definido no sistema, né? Não existe esse desconto. É o algoritmo lá que calcula isso já. Então, se o produto era 10, já está calculado lá o valor para quem forneceu o CPF e talvez uma penalidade, né? Para quem não fornecer o CPF. E aí eu perguntei para ele do tipo, quando você vai no açougue comprar uma picanha, o pessoal pede o CPF? Aí ele, nunca pediram. Eu digo, pois é, mas na farmácia pede para o senhor. Aí eu tentei começar a delinear isso, né? Aproveitando que o Luiz é o nosso cara do BI aí, delinear ele do tipo assim, com essas informações, a farmácia começa a conhecer melhor o senhor, ela começa a saber, talvez que o senhor tenha uma situação específica, né, os produtos que talvez que você compra vão dizer muito sobre você ou sobre a sua família, e aí daqui a pouco começa a cruzar informações com o seguro de vida, com o plano de saúde. Então, aonde isso vai parar, talvez lá na tela do Luiz, né, do BI lá. Eu tenho um caso sobre isso, sobre plano de saúde. Eu vi uma matéria de uma pessoa, um jovem, que foi fazer um plano de saúde e aí recusaram o plano de saúde dele.
E aí ele falou, mas como assim recusar? E aí ele foi entender, ele foi investigando, ele conseguiu descobrir que no plano de saúde estava constando que ele estava dando informações falsas. E aí ele conversando com o pessoal, não, mas eu não tenho nenhuma doença pré-existente, eu não tenho nada, tal. E aí deu que ele tinha câncer. E aí falou assim, mas você não tem câncer? Aqui tá com, né? E aí foi descobrir o que acontece. Ele comprava remédio de câncer para a avó dele na farmácia e dava o CPF dele, sabe? E aí ele ficou com essa carga que com certeza caiu em algum lugar lá no BI de alguém e alguém falou assim, esse cara tem câncer. E no meu caso, outro caso para seguir isso aí, eu tenho diabetes. E no meu caso, eu recebo mensagens das farmácias e eu não dou meu CPF em farmácia faz muito tempo. Eu falo isso para todo mundo. Eu já até gravei um vídeo no canal falando sobre isso. Eu não dou meu CPF em farmácia de jeito nenhum, tá? Porque eles vendem seus dados. Tá? Não é nem só questão do que você está fazendo ali na farmácia, mas plano de saúde tem interesse em saber os remédios que você anda consumindo. A questão aí de fraude, essas coisas. Eles pegam o seu perfil e vão te oferecendo as outras coisas. Eu recebi SMS e eu postei nas redes sociais de uma farmácia em um período que estava acabando o meu remédio, mesmo, ó, meus remédios. Eu deixo eles aqui, ó, tal, aqui, ó, amanhã, tal, tem uma dessa de manhã e de noite. Estava acabando meus remédios, eu recebi um SMS da farmácia falando, seus remédios devem estar acabando, aproveite e vem, sabe? Eles estão calculando, porque eles já viram um padrão. E isso foi lá no começo. E eu falei, gente, eu nunca mais dou CPF. Então, aí, de repente, a gente começa a receber ligação de telemarketing, ligação daqui e dali, de outras coisas que não tem nada a ver. É porque eles venderam os nossos dados. Né, André? E isso acontece muito. É algo muito corriqueiro. Essa questão da privacidade, né, Luiz? Isso daí já se falava lá em 1890, o Brasil começou a falar um pouco sobre o termo privacidade. E aí, claro, depois passou para essa questão da Declaração de Direitos Humanos, e aí a gente começou lá em 2011, depois nós tivemos a lei lá 12.527, que era a lei do acesso à informação, né, da questão do direito, da transparência. E aí, depois de 2012, vocês vão lembrar, teve a situação da lei Carolina Dickmann. Lembro. Né? A gente vê o pessoal, às vezes, falando aqui, a lei Carolina Dickmann, ela, para a época, até que ela foi até interessante, mas, ao mesmo tempo, ela, na minha visão, claro, ela já nasceu um pouco ultrapassada. Isso nós estamos falando em 2012, né? Que era aquela questão do crime de invasão a aparelhos eletrônicos e obtenção de dados pessoais. Então, deixou um computador para conserto, né? O pessoal, às vezes, não tem essa preocupação. Deixou o computador para conserto, muitas vezes lá tem o quê? Declaração, tem o programa do imposto de renda, declaração do imposto de renda, né? Momento oportuno para falar sobre isso também. Né? O cara está lá fazendo a declaração do imposto de renda, mandou o computador para conserto, o cara vai lá, está o recibo da declaração do imposto de renda, com os bens, os saldos nas contas, né, bancárias. Né? Então, essa questão dos dados pessoais, a gente às vezes está trazendo um caso ali do CPF, ou de uma exposição na rede social, ou como o Rudas falou, da questão do que entrar em contato com ele para roubar o WhatsApp. Mas se a gente for parar para olhar, né, é algo muito grave, né? Gravíssimo. Então, e difícil um pouco de conter isso, porque algumas pessoas são meio incrédulas, né? Não entendem muitas vezes essa visão que a gente traz, né? E, então, isso é importante. Aí, só para contextualizar, depois, acho que foi 2013 ou 2014, né? O Marco Civil, aquela questão dos acessos, da garantia e proteção da... ainda está meio, né? O Marco Civil ainda está caminhando, né? Tu vê, nós estamos aí falando, se não me engano, é 2014, não estou muito ciente agora, mas se não me engano é 2014, tá? E ainda tá meio. E aí, 2018, aí que começamos a falar, né, da lei 13.709, que, enfim, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí, por fim, né, teve todo esse imbróglio aí, agora tá se desenhando, que é importante, né? Sem dúvida alguma, é fundamental aí para
para a nossa sociedade essa questão da proteção dos dados. Então, eu acho que é muito válido a gente começar sempre a instruir as pessoas, né? Porque às vezes eu também percebo um certo desconhecimento com relação, quando a gente fala em privacidade, o cara atrela isso a simples exposição em rede social, mas vai muito mais longe, né? Muito mais. Um ponto que é legal a gente falar para o pessoal, e aí você tem muito mais propriedade que a gente. No caso que o Rudra falou aqui, ele deixou bem claro que a pessoa entrou em contato com ele e tal, pediu um código e ele não passou, e parou por ali. O ponto crucial é que, quando acontece isso, a maioria das pessoas vão lá e fala assim, nas redes sociais, gente, hackearam meu celular, não depositem dinheiro. E aí, vamos lá. Ninguém hackeou o celular. Por quê? Porque você deu permissão. O hacker, ele não invade celular. Ele não invade celular. Se você tiver autenticação em 2 fatores, ele não invade. Estou errado falando isso, André? Não, eu acho que um ponto muito importante, Luiz, o que tu está trazendo, assim, muito mesmo, cara. Porque, tipo assim, essa questão que se imagina, às vezes, é alguém como se fosse, tá, numa analogia, pega um machado e arromba uma porta, tá? Tudo existe uma vulnerabilidade. Então, o que é a vulnerabilidade? Pegando o exemplo que o Luiz trouxe, a vulnerabilidade, nesse caso, foi o usuário, né? O usuário. Que a gente sempre brinca, né? Às vezes é o elo mais fraco. Sim. Então, o usuário que clicou, o usuário que abriu, né? Aí, quando pega exemplo lá de servidores, muitas vezes são vulnerabilidades dos fabricantes, onde o fabricante disponibilizou atualizações de segurança e o time, né? O time de tecnologia, o time de segurança não aplicou os updates, certo? Aí pega lá o exemplo, né? Possibilidades onde eles visualizam entradas, né? Sim, exatamente, entendeu? Ou um código mal escrito, né, com uma vulnerabilidade. Então, muito bem levantado, Luiz, trazido aí essa visão que você comentou. Não é alguém que, com a capacidade extrema, né, hackeou o celular do Ruda, do André, do Luiz. Não. Né? Teve uma intervenção, teve um contato, teve um link. Né? Então, não abre. A ideia a gente já falava lá nos e-mails, isso, né, há muito tempo. Sim. Não conhece o link, não abre. Esses dias, e até eu vou deixar uma dica aqui, o pessoal começou a usar praticamente tudo no telefone, obviamente. E também e-mails. Isso é uma coisa óbvia aqui que eu estou falando. Mas onde eu quero chegar? Quando a gente abre e-mail no computador, se você encosta o mouse ali, no link aparece o endereço, né? Então, por exemplo, recebi um e-mail dos Correios. Quando eu encostar o mouse ali, vai aparecer, sei lá, correios.com.br, né? Um endereço que você conhece e tudo mais, um link. Agora, no telefone, você pega o telefone lá, aí chegou uma mensagem aqui no intuito, às vezes você vai lá e clica. Às vezes é meio que automático isso. Por quê? Porque você muitas vezes pode estar esperando um produto, né, pelo correio, você pode estar, né, aparece aquela notificação de multas, de trânsito, e aí você começa a atrelar algo do tipo, poxa, acho que passei pelo radar, né? Então, às vezes as coisas se ligam e você clica. E no telefone, você tem uma dificuldade de conhecer o link, porque ele não tem aquela abinha lá de ver as propriedades, assim, de uma forma muito, muito simples. Então, a minha sugestão aí é também tomar cuidado, né? Além dos SMS, das mensagens de WhatsApp e também os e-mails. André, uma coisa curiosa também que acontece comigo, apesar de eu não ser da área de tecnologia, eu sempre fico muito cauteloso. Muitas vezes, às vezes, banco liga para mim, ou empresa de telefone, e aí eles sempre começam com a conversa. Para sua proteção, gostaríamos de confirmar os seus dados. E aí eles perguntam a minha data de nascimento. Eu sempre começo dando a minha data de nascimento errado. Porque se a pessoa fala, isso, tudo bem, e ela não percebe que a minha data está errada, eu já sei, essa pessoa ela não está com o meu dado, na verdade. Então eu começo com a data errada, e a pessoa fala, não confirmamos, confirma para mim de novo. Então é meio que um checkpoint que eu faço para verificar se a pessoa realmente é do banco ou de uma
empresa de telefone. Então, eu sempre faço essas coisinhas para tentar minimizar, porque muitas vezes eles têm que verificar que é você mesmo do outro lado, né? E às vezes as pessoas, como o Luiz estava falando, às vezes o elo mais fraco, a pessoa já conta tudo. Sim, sou eu, da data de nascimento, CPF, o e-mail e documentos, tudo por Eu forma acho fantástico essa visão aí, Rudas, que tu traz, porque de certa forma tu é um hacker do bem, né, cara? Tu faz o trabalho inverso, né? O cara liga lá querendo tirar proveito dos seus dados e você começa a fazer lá uma engenharia social com ele, né? É que nem eu sempre falo, né? Tipo assim, vamos supor, você não conhece uma pessoa que está passando na rua. Aí você chega para ela e fala assim, você é o Luiz? O que ela vai responder? Não, eu sou o André, não é? Então, Sim. é a mesma coisa, você liga lá, aqui é da operadora, vamos aumentar a velocidade da sua internet. Qual o custo disso? A pessoa pergunta, né? Não tem custo nenhum, é devido ao seu bom relacionamento, você paga sempre em dia, né? Então, a gente vai conseguir aumentar a velocidade da sua internet. Quando vocês vão fazer isso? A pessoa pergunta, né? Não, imediatamente. E o que precisa? Só precisa da senha aí do dispositivo. Olha para nós embaixo aí do aparelho, né? E passa para nós a senha que está aí e as demais informações. Aí a pessoa vai lá e passa, né? Vai ganhar internet em dobro, a velocidade, né? Então, é a famosa engenharia social. Isso não é novo, né? Isso não é novo. Não. Na tecnologia é novo, né? Os golpes antigos, quando não existia computador, funcionava dessa maneira também. Cara, vamos voltar em Troia. O que foi Troia? Por que existe, né? Vamos voltar rapidinho aí. O que foi Troia? Total. Por que nós temos o cavalo de ouro? A galera nova aí, às vezes, né? A gente fala cavalo de Troia, a galera de tecnologia, o cara pensa lá no malware lá e tal, lá, não sei, os vírus, não sei o quê. Né? Mas o cavalo de Troia aí, rapidinho aí, só para contextualizar, eu sei que todo mundo conhece, mas era um presente, né? Um presente perigoso. Então, o que acontece aí? Pega um exemplo de outras situações. Aquele pessoal que chega lá, Luiz, tem um pendrive para você aqui. Né? Chega numa empresa lá, a galera começa a chegar na empresa para trabalhar, você fica uma quadra antes lá e começa a dar pendrive para a galera. Um brindezinho aqui para vocês. A galera chega nos computadores, vai fazer o quê? Vai espetar o pendrive. Pronto. Já comprometeu o ambiente. Né? E aí que eu ia dizer, só para fechar, né, um dos hackers mais famosos, o Kevin Mitnick, que estudava, né, entre tantas coisas que eles faziam, eles estudavam lá as máquinas lá em Las Vegas, né, dos cassinos, e além disso, tinha lugares que todo dia ele passava e recolhia o lixo da empresa. E aí ele tentava encontrar informações, porque a empresa às vezes não tritura, né, os documentos, e às vezes esses documentos, né, a pessoa que recolhe o lixo, se ela quer investigar alguém, muitas coisas vai sair lá no lixo, né? Os papéis. Claro que hoje diminuiu bastante, né, a questão da impressão, mas só contextualizando um pouco do que o Rudas trouxe, dessa questão de tomar esse cuidado. Essa dica que ele está dando, que é bacana, para mim é quase um fator duplo de autenticação, né, cara? Porque ele faz uma dupla checagem com os caras, que é sensacional. Então, aí, para quem está nos assistindo aí, né, que não é da área e tudo, eu achei uma dica aí muito fantástica essa dele. Combina com uma dica que eu vi uma vez na televisão, daquele golpe do falso sequestro, que ainda acontece, né, de tô com tua filha aqui, não sei o que lá, mãe, não, sabe? E eles falavam assim, fala alguma característica que teu filho não tem, se tiver na dúvida, né? Então, fala assim, nossa, cuidado com a minha filha, porque ela quebrou a perna, e esse negócio aí da perna dela, se ela esbarrar em algum lugar, ela vai ter que fazer outra cirurgia. Por favor, não deixe ela bater a perna, sabe? Alguma coisa assim. Aí elas falam assim, não, nós estamos tomando cuidado aqui com a perna dela, senhora, sei que ela sabe. Porque se for uma mentira que você estiver falando, o bandido vai falar assim, que perna o quê? Você que está querendo me passar a perna aí? Então, assim, não tem nada disso. Agora, se a pessoa não souber, né, igual o Rudra falou ali, ela vai cair na tua. Só para seguir um ponto, a minha mãe quase caiu num golpe, que eu até reverti o golpe e fiz um trote com os bandidos, e gravei num vídeo, e tá no meu outro canal no YouTube,
E esse vídeo é até famoso, tá com quase 1 milhão de views lá. E aí, o que acontece? A minha mãe, ela caiu como? Dessa maneira que vocês dois falaram. Ligou, falou assim, oi tia, adivinha quem tá falando? Minha mãe falou assim, é o André? Acertou, ou seja, o cara já descobriu que ela tinha um sobrinho chamado André. Sabe assim, na hora. E a minha mãe me contando isso, eu falei, mãe, tá aí, por isso que ele descobriu que você tinha um sobrinho chamado André. Você que falou para ele. Luiz, mas isso é mais ou menos o que acontece, às vezes, quando a gente vai ler, vai encontrar pessoas que vão ler cartas de tarô, por exemplo, ou pessoas que são mentalistas, eles usam cold reading, né? Às vezes a pessoa fala ali todas as informações ali, né? Sem ela se dar conta. Perfeito, exatamente isso. A leitura fria é algo que diz tudo sobre ela ali. E esse é o ponto. Então, assim, recado para você aí. O hacker, ele está preocupado com banco, empresas, vulnerabilidade, onde ele vai ganhar dinheiro com certeza, onde ele vai correr um risco e vai ganhar dinheiro com certeza. O hacker, ele não quer perder tempo tentando invadir o teu celular ali, porque ele vai tentar fazer uma suposição. Então, se alguém tentou invadir teu celular, ele não é um hacker. Ele é alguém como eu, que eu posso chegar para você, né? Igual o André falou do machado de abrir a porta. Então, se você der a chave na mão de alguém e falar, vai lá em casa, e a pessoa roubar, você não pode falar que ela roubou porque você autorizou. Quer dizer, foi um roubo, mas tecnicamente não foi, ela não arrombou a tua casa, ela entrou, né? Mas vamos dizer o seguinte, você permitiu. Então, acho que a dica principal é 90% do que eu vejo, aí o André pode falar mais que eu, não é hacker, é pessoa dando acesso, dando informações, e aí como o Rudra falou, olha como as coisas vão se encaixando, as senhas são fáceis, e aí as pessoas conseguem ter acesso a seus dados, então elas já sabem data de nascimento sua, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe. Então a primeira coisa que ela vai tentar é uma combinação de data de nascimento. E as senhas são fáceis, como o Rudra falou. Tanto é que você vai em banco, você vai cadastrar senha, já tem aquele cartãozinho com as senhas que você não pode usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, números repetidos, né? Aquelas coisas assim. Então, acho que esse é um ponto importante. Você que está dando ferramenta demais para as pessoas te invadirem. Faz sentido isso, gente, para vocês? Sim, você passa todas as informações, na verdade, né? E aí, pegando esse exemplo de hacker, também o pessoal aí que está nos assistindo deve estar percebendo que cada vez mais a gente está vendo pessoas que cometiam outros crimes, eles estão indo para os crimes, digamos, informáticos. Por quê? Porque a lei brasileira, a pena é muito branda, né? Então, hoje, por exemplo, se eu cometer um crime, a mão armada de assaltar um banco, é uma pena pesada. Mas se eu hackear um banco, usando ferramentas, é aí que eu quero chegar. Hoje, existem ferramentas as a service. Você vai lá, é que nem você assinar, né? Falando assim, uma analogia aqui para a turma que está nos assistindo, como assinar o Netflix. Então, você vai lá e você aluga essa arma, digamos, temporariamente. Então, pegando exemplo aí dos casos mais recentes, de ransomware, que é aquele malware, né, que criptografa as informações e pede, né, um resgate dos dados para que ele forneça a chave, né, para você ter acesso novamente a essas informações. Sequestro, né? É um sequestro. Sequestro de dados. E aí você precisa pagar em criptomoedas, né, obviamente, para dificultar esse rastreabilidade aí. E essas ferramentas, qualquer pessoa aí que está mal intencionada, vai lá, tá? Adquire essas ferramentas, e aí, como vocês mesmos falaram, essas ferramentas, elas vão começar a olhar ambientes que estão o quê? Vulneráveis. Ou encontrar alguém que vai atender o telefone, responder as perguntas certas, né? Fazendo aqui uma contextualização, ou alguém que vai simplesmente clicar num link e falar, entre. Então, não tem nenhum conhecimento intelectual superior a outros, não. Existem técnicas que eles vão aprendendo, né, de abordagem, né, ferramentas que rastreiam aqui, rastreiam ali. Então, isso sim, isso vai acontecer cada vez mais, né, eles vão estar em busca dos dados. E ainda nessa questão do sequestro de dados, o que preocupa
ainda não é só questão de recuperar os dados, é que os dados podem ter sido roubados. E como pode ter informações sensíveis, ainda pode ocorrer uma chantagem, né, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, e essa empresa ainda tem que pagar aí multas altíssimas. Então, é um problema, assim, bem grande, sabe, que hoje deixa muito executivo aí, às vezes, tira o sono de muito executivo. Isso aí para ficar... Pode falar, Rodrigo. Perdão. Só para quem está nos ouvindo aqui, todo mundo aqui, eu imagino que em algum momento da vida teve que levar o celular para uma assistência técnica, ou um computador, ou um notebook. Quais são as dicas que você poderia dar para o pessoal? Se eu vou levar o meu celular para assistência técnica, o que eu poderia fazer para proteger, na medida do possível, os dados, tanto do celular quanto de um computador? Olha, é uma pergunta difícil. O André já me falou uma coisa uma vez, que eu lembro direitinho quando eu estava aí na cidade dele, que a gente conversou, ele falou para mim assim, cara, nunca venda um celular. Nunca dá um celular para alguém assim, tipo, vender, porque tem rastreamento de tudo. Por mais que você vá lá, troca o iCloud, né, troca a senha, troca tudo, né, André? Ainda tem acesso a tudo. Então, acho que só para complementar essa linha de raciocínio que o Ruder falou, que é perfeito. Que dicas, né, você dá para o pessoal? Sendo bem sincero, né, você vai levar um computador para conserto. É quase uma relação, eu gosto sempre de trazer essa contextualização, tá? É quase que você ir fazer uma consulta no médico de confiança, tá? Uma consulta de um... Vamos pegar um exemplo, assim, só para contextualizar, talvez um urologista ou uma mulher que vai no ginecologista. Precisa ter uma confiança aí, tá? Nessa relação. Então, eu entendo que para quem vai levar um computador... Tem um caso aí que um delegado da Polícia Federal, ele só traz o computador para que eu conserte para ele, tá? Porque tem muita coisa lá que ele entende que não tem como. Claro que existe a criptografia, né? Mas acontece que quando você leva um dispositivo para conserto, você tem que deixar a senha para ele poder ter acesso, para ele poder corrigir o sistema, ou muitas vezes passar a senha do iCloud, né? Então, esses tempos, agora, recentemente, um cliente comprou um iPhone aí novo e trouxe para eu fazer a migração dos dados. Tudo, do banco, todas as informações. Aí eu falei para ele, né, que, na verdade, eu não faço esse trabalho assim, não tenho, às vezes a gente não tem tempo, eu gostaria de fazer, claro. Aí ele me falou sobre essa relação de confiança que existe. Então, assim, Ruder, eu não consigo te responder, porque se você proteger alguma informação, talvez ele não consiga fazer o procedimento que precisa, né? Quando entrega o computador, então complica muito mais, porque, pegando um exemplo clássico que eu sempre falo, né, a pessoa vai poder ver os históricos, talvez que você acessou no seu navegador, no seu browser. Se você tem um programa, como eu falei, da declaração do imposto de renda, que ainda não tem senha, né? A pessoa vai ali dar 2 cliques e abre, né? Posso acessar a declaração do imposto de renda. O e-mail, se a pessoa tem o Outlook, né, no PC, eu posso ler os e-mails dessa pessoa. Então, eu acho que ainda é uma relação, assim, muito de confiança. Em grandes centros, né? Assim, pensando aqui, em grandes centros deve ser uma relação complexa, porque se você não conhece as pessoas, como é que você vai entregar o seu dispositivo, né? É claro que existem ferramentas para proteger, sem dúvida, mas, de novo, né? Quando vai mandar para conserto, se o dispositivo já vai cheio de bloqueios, como é que o profissional vai conseguir resolver os problemas ou corrigir? É confiança mesmo, né? Essa palavra. Olha, assim, eu não teria uma ferramenta para recomendar. A única coisa é a confiança mesmo. O caso da Carolina Dickman foi exatamente esse, né? O pessoal não hackeou, né? Falar que eles hackearam, eles não hackearam. Ela deixou o computador dela com senha e tinha os nudes dela lá. Inclusive, gente, dica essa para vocês aí. A melhor maneira de um nude não vazar é não fazer. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. Eu sempre dou um exemplo nessas minhas abordagens aí com a criançada, né?
eu sempre falo o seguinte, né? Uma foto, uma imagem postada na internet é que nem uma tatuagem, né? Já era. Você vai ter um trabalho tremendo e talvez ainda vai ficar, né, alguma coisa. E ainda eu dou um outro exemplo, né? Às vezes o pessoal dá muita risada com isso, né? Eu pergunto sempre para a criançada lá, por que você não coloca uma foto sua no ônibus, dentro do ônibus? Aí eles falam, nossa, mas aí todo mundo vai ver. Sim, mas por que você coloca na internet? Aí é que nem o Rudras estava usando, né? A gente precisa pensar um pouco, né, antes de fazer, né? Ou como o Luiz falou, o melhor nudes é aquela que você não tira. Tem que pensar um pouco antes, né? Sim, essa história de nudes é curiosa. Eu tenho um amigo meu, e aí a gente estava conversando assim, super de forma informal, e aí ele mostrando algumas fotos do celular dele, e aí eu brinquei com ele, falei assim, não abre a sua galeria não, porque eu posso ver um nude seu. E aí ele brincou, hahaha, eu apago os meus nudes. Aí eu falei pra ele, mas você tem certeza? Aí ele falou, claro que eu tenho. Aí eu falei, me dá 1 minuto, me entrega o celular. Aí ele olhou na galeria dele, não tem nada, pode pegar. Eu simplesmente abri o Google Fotos dele, ele fazia backup automático de todas as fotos dele. E aí eu falei pra ele, você sabia que você tá dando backup automático? Aí ele, meu Deus do céu! E aí, assim, fotos que ele nem lembrava mais que ele tinha e foi feito backup automático. Então, são essas pequenas coisinhas que às vezes a pessoa nem se dá conta. Sim. Pegando esse exemplo aí, cara, eu fiz uma perícia e tem tudo a ver com o que você acabou de falar. O meu trabalho era basicamente entender por onde essa pessoa tinha passado, tá? Então, eu consegui, através do telefone, descobrir não só o trajeto que ela fez, como também todas as redes Wi-Fi que ela conectou, e baseado nas redes Wi-Fi, eu consegui ver que ela viajou no ônibus número 1, no ônibus número 2, teve no aeroporto ABC, e não só isso, ainda através desse exemplo que você deu das fotos, eu consegui ver com quem que ele se encontrou. Então, eu consegui, né, baseado nesses exemplos aí, traçar todo o trajeto e ainda com evidências do que ele foi fazer. Tá vendo, gente? O celular rastreia, guarda tudo, né? Posso dar uma dica para o pessoal de segurança, assim, ou de celular? Eu tenho a Mi Band, né? Todo mundo é bem famosinha, a Mi Band da Xiaomi. E aqui tem uma função que, às vezes, quando eu vou para algum lugar em que eu corro risco de perder o meu celular, de repente, sei lá, antes uma festa, um restaurante, ou você vai para algum lugar que você corre o risco de perder. Tem uma opção na Mi Band que, se você afasta o celular dela e ela perde a conexão Bluetooth, ela começa a disparar que você perdeu o celular. Então é uma coisinha muito simples, que se você vê que vai num lugar muito perigoso, que você pode perder o celular, você pode ativar essa opçãozinha. Então, se por acaso você se afasta do celular, ela já começa a apitar que você perdeu o celular, que ele não está próximo de você. Uma pequena coisinha simples. Bem interessante isso. Muito bom. Muito bom. Legal demais. Show de bola. Ô, André, fala pra gente um pouco de casos curiosos que você já trabalhou aí, que eu sei de algumas coisas que você já falou. Você chegou a falar de coisa de pedofilia, né? Vocês já fizeram, né? Tem um grupo aí, né? Como que é o grupo? Você já me contou uma vez. Fala um pouquinho de casos. Tem uma organização, né, que a gente faz parte, uma organização civil, né? E essa organização civil, ela trabalha de forma cooperada no mundo. Porque, às vezes, vamos supor que tem um caso específico, vamos pegar exemplo lá na Índia, eu tenho que acionar as autoridades na Índia. Então, é um trabalho gigante até chegar nisso aí. Então, através desse grupo de cooperação, a gente consegue resolver, às vezes, né, situações de forma mais rápidas, né, porque, às vezes, essas pessoas, através dessa cooperação, elas conhecem as autoridades, às vezes são peritos, então eles têm já essa credibilidade, né, para atuar nesses casos. Mas tem os mais diversos, Luiz. Tem um caso que
o profissional era um professor, né? Então, ele usava uma técnica do tipo assim, eu mando uma foto minha e você manda uma sua. E aí ele começava com essa abordagem a conseguir imagens, né? Aí esse profissional, para vocês terem ideia, ele se deslocava até a Europa com as imagens em pendrive, sei lá, HDs, e vendia lá para não enviar pela internet, né? Ele era pago para levar essas imagens para lá. Essas imagens muitas vezes têm valores, né, que são altos. Caramba, offline então. Ele trabalhava muito offline, já para fugir um pouco, né, desses cenários que poderiam comprometer. Depois teve outros casos aí também, né, que envolvem às vezes os próprios profissionais de tecnologia, tá? Toda empresa às vezes tem um profissional de tecnologia de confiança, que é o caso que o Rudra perguntou, né? Como é que eu faço do telefone para conserto, do PC para conserto? A gente sempre fala, né? A pessoa, ela é correta ou ela é de confiança até deixar de ser, né? Então, ao momento que ela deixou de ser, às vezes você descobre tardiamente. Então, esse profissional que cuidava de toda a tecnologia de uma empresa, ele lia os e-mails lá do RH, né, da diretoria, então ele tinha informações privilegiadas, né, lá na empresa. Então, ele sabia tudo o que acontecia. Então, ele era quase um Big Brother lá, né, nessa empresa. E aí, para descobrir isso aí, e não é fácil, né, pessoal? Isso aí é complexo, você precisa trabalhar bastante para poder identificar, e também não só identificar, né? Você precisa trazer evidências, porque tem aquelas pessoas que vão dizer, mas o Luiz fez isso, né? Entende? Então, sim. É um trabalho ainda depois de mostrar que realmente aquela pessoa não é mais confiável. Mas nesse caso, por exemplo, o cara tinha acesso, ele via, e para pegar ele fez alguma coisa com isso. Qual foi o crime em si? Ele deu alguma notícia que não deveria? O que ele chegou a fazer para descobrir? Luiz, aí ele começa a tirar proveito disso, Luiz. Aí tem mais diversos tipos de proveito, depende da cabeça do cidadão, né? Ele pode usar, por exemplo, para, sei lá, seduzir uma menina, né, dizendo que alguma informação. Ele pode usar em benefício próprio para barganhar, né, um aumento de salários. Aí depende muito das intenções, né? Ou ele pode estar passando informações para alguém que, sei lá, seja um fornecedor, ou alguém que está querendo comprar aquela empresa. Então, às vezes, a recompensa pode ser a mais diversa, pode ser financeira, pode ser, né, algo que traga prazer para essa pessoa. Aí é muito questão do ser humano, né, Rudra? Depende muito do André, que ele... Uma perguntinha para você aqui. Quais são, se você pudesse nomear, quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem em questões de privacidade ou de segurança que você vê assim? Olha, para mim, o número 1 é fornecer os dados, né? É você tentar não fornecer os dados ao máximo, né? Claro que tem momentos... Às vezes, quando a gente fala em não fornecer os dados, pode parecer meio hipócrita, né? Porque você vai no banco, você tem que fornecer os dados do cadastro. Você vai no médico, tem que fornecer os dados. Então, é dentro de um parâmetro que você julga pertinente e seguro. Então, acho que, primeiro, essa questão da privacidade é não fornecer seus dados. A questão das imagens também, eu acho que... eu não sou contra nenhuma rede social, tá? Eu só acho que a imagem, às vezes, ela pode também ser benéfica, né, ou trazer problemas, né? Principalmente imagens do tipo... Esses dias, uma empresa foi contratar um profissional e não gostou das fotos que viu, certo? Então, a rede social, ela denuncia muito, né? Essa questão que também todo mundo acompanha aí, a Receita Federal também está de olho nas redes sociais, né? Tipo, o cara não tem condições financeiras, mas estava na Europa, né? E aí depois as senhas, eu acho que as senhas também, o fator duplo de autenticação, senhas com fator duplo de autenticação, alguns exemplos, Rudra, que tu trouxe aí são fantásticos, né? E eu acho que a terceira é respirar um pouco e usar a inteligência,
né? Não ficar nervoso como um telefonema lá que a mãe do Luiz recebeu, né? Ou o caso que você usa aí para checar, né? Se realmente a pessoa tem os seus dados, né? Ficar atento, eu acho que é ficar atento, buscar conhecimento ajuda, né? Porque a gente é dessa área, mas as pessoas não estão pensando como nós estamos pensando. Então, talvez disseminar essa visão aí, ela pode ser muito importante. Isso que você comentou da exposição de algumas coisas nas redes sociais é até curioso, porque às vezes algumas pessoas vão viajar e ela coloca 5 dias para viagem. Então, se tem alguém ali mal intencionado, já sabe que a sua casa vai estar vazia naquele período. Estou aqui em Cancún com a minha família. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado onde a gente coloca, quando estamos fora de casa, se vai viajar, para justamente o que você falou, né? Cuidado para não ter uma exposição que acaba te deixando vulnerável ou fragilizado, né? E às vezes uma coisa que é online, virtual, acaba se transferindo para o real, né? Um assalto, por exemplo. Exatamente, né? E quando nós falamos muito aqui hoje sobre dados, uma imagem, ela também traz muitos dados, né? Muito. A leitura fria que o Rudra falou ali é exatamente isso. E tem séries que abordam isso, né? E eu acho que tem uma série que eu estava assistindo na Netflix que ela conversava com os investigadores de polícia, conversavam com os assassinos, né? E eles falavam, olha, a gente estudava a pessoa, ela posta uma foto dela e eu vejo o perfil dela, eu vejo que tipo de roupa que ela usa, que carro que ela usa. Então, assim, ela já consegue socializar com você, então ela já puxa assunto com o que você quer, né? Seguindo ali a tua linha de raciocínio. Então, né, ela já tem uma linha, né, de como abordar você ali. Então, foto em rede social realmente diz muito sobre a gente, né? Hoje é fácil se aproximar. Desculpa, Luiz. Não, pode. Hoje é fácil se aproximar de uma pessoa, né? E há técnicas para isso, né? Que você começa, eu encontro o Luiz, não conheço ele, né, e começa a falar da ferramenta do Power BI, ele vai dizer, poxa, que cara legal. Eu encontro o Rudra, começo a falar que eu estou querendo fazer uma viagem para a Índia, eu já tenho um bom percentual. Quebrou o gelo, né? De aceitação, né? Sim, exatamente. E aí já quebrou o gelo, já falou, opa, esse aí tá mais suscetível à conversa, porque eu já quebrei o gelo, e aí a conversa vai deslanchando, né? Mas foi justamente a forma como a pessoa ligou para mim, né? Ele estava vendo a minha página do Instagram e começou a citar algumas fotos que ele estava vendo. Então ele estava falando comigo, provavelmente ele imaginou, professor de yoga, às vezes não conhece nada, né? Passa fácil. Então ele vendo as minhas fotos do Instagram, foi citando alguns pontos como se estivesse confirmando realmente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado. André, uma pergunta. Tem 2 pontos que eu queria falar aí com você. Primeiro deles é sobre o Pix. Eu demorei para fazer o Pix. Eu tenho só em uma conta até o momento, porque chegou um momento que não dava mais para ficar sem Pix. Porque, sim, eu não queria fazer. Eu falei, eu vou esperar esse negócio, porque tem que cadastrar uma chave, ou você põe um documento, ou telefone, ou e-mail. E aí, assim, eu segui uma linha de usar um e-mail que eu não uso com frequência. Né? Tem gente que diz que é bom criar um e-mail só para isso, né? Porque a partir do momento que você está colocando o teu telefone, a pessoa pode achar as outras informações dando um Google no teu telefone ou no teu CPF. Qual que é a tua opinião aí sobre o Pix? Sobre isso? Eu demorei a colocar o Pix, tá? Pelo mesmo motivo que tu comentou. Boa, tamo junto. E aí chegou uma hora que a gente precisa colocar por questão de querer receber, né? Sim. O pagamento, basicamente porque precisava receber pagamentos, então tu acaba se rendendo. Mas no início do Pix eu fiquei um pouco preocupado quando eu observei, claro que isso já foi corrigido, né, que inicialmente não tinha limites, e aí depois cada instituição bancária definiu, e também aquela questão que podia, né, acontecer alguma coisa do tipo,
podia acessar a sua conta, remover aquele valor, a instituição, e algumas questões ali que eu não achei legal. Mas eu já posso adiantar que os golpes no Pix já começaram, tá? Então a mil aí os golpes do Pix. Algo do tipo assim, eu fiz um Pix para você enganado de 50 mil reais. Ou pode ser lá, depositei, fiz um Pix de 500 reais, você pode me devolver? Aí o cara olha rapidamente, quando vê, devolve. Aí vai ver lá, entrou 5 reais. Né? Então tem que ficar muito atento aí com o Pix, né? A criatividade aí do pessoal aí é grande com relação ao golpe do Pix. Então, eu acho que todo mundo acabou aderindo, Luiz, pelo mesmo motivo que você e eu comentei, né? Mas é mais uma preocupação aí, né? Eu não uso o CPF, tá? Eu coloco geralmente o meu e-mail. O ideal era criar um e-mail só para isso, né? Mas aí, às vezes, você quer ter acesso, enfim, às vezes você acaba tendo que não achar saídas, e aí você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. Então, eu usei o meu e-mail, na empresa eu usei o CNPJ, tá? O nosso CNPJ. Mas outro amigo meu esses dias também estava relutando e não conseguiu, acabou aderindo, né? Então, fica as preocupações aí. Chegou um momento que a gente estava deslocado no mundo, né, sem Pix. Tipo assim, você não tem e-mail. É isso. E aí, assim, o legal de cadastrar um e-mail, né, a dica até que eu vi uma pessoa falando cria um e-mail, Pix do Luiz, do Bradesco, @gmail.com, que é um e-mail que eu não vou usar para nada. Por quê? Porque se alguém começar a me mandar e-mails para tentar fazer mandar um link malicioso para mim, alguma coisa assim, cara, eu não vou acessar aquilo, porque o e-mail que você põe no Pix, você só precisa do e-mail mesmo, você nunca vai precisar entrar lá, só quando você cadastra para confirmar, né? Então fica aí uma dica também. E CPF, gente, né? CPF assim, às vezes é legal a gente falar, André, curiosidade aí, para você que está assistindo, você já teve a curiosidade de entrar no Google e pesquisar o seu nome? Colocar ele entre aspas. Se você colocar ele entre aspas inteiro, o Google vai colocar aquele nome inteiro, né? Se você colocasse tudo separado, Luiz Gustavo, ele vai trazer coisa com Luiz, coisa com Gustavo. Colocou Luiz Gustavo entre aspas, ele vai trazer Luiz Gustavo. Você já colocou o seu nome completo no Google, entre aspas? Faça esse teste. Imagina só, o rastreamento é simples, André. E aí as pessoas depois falam que são hacker, né? Você passa o teu Pix para alguém que é o teu CPF. A pessoa vai lá, digita o CPF no Google, aparece lá, Rudra, tal, nome do Rudra inteirinho. Aí vai lá, digita o nome do Rudra inteiro. Aí você, tem tanta coisa, gente, que vocês não têm ideia. Processo judicial, tá? E aí você vai lá, aparece lá, Jus Brasil e o processo Rudra contra, sei lá, Faculdade do Zé. E aí, cara, eu já tenho uma informação do Rudra processando a Faculdade do Zé. Eu já posso ligar o Rudra, olha, eu sou aqui, não sei da onde, tal, você está no processo, não sei o que lá, tal, assim, sabe? Olha quantas coisas a gente consegue descobrir rápido. E aí, mais uma vez, não é hacker, não foi uma invasão, foi uma exposição, né? Sim. Acho uma informação que está disponível, né? Então, alguém colocou ela lá. Essa da justiça aí, eu sei que tem várias questões jurídicas aí no meio, mas é chato, né? Porque às vezes você perde, né? Perde um pouco a sua privacidade, onde você processou alguém, uma empresa, né? Mas que você não gostaria que tivesse essa exposição no Google. E muitas vezes essa exposição está lá. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas às vezes, quando eu busco e vejo que alguém tem uma relação, né, lá, que às vezes até você consegue entender um pouco do processo, eu acho super chato, sabe? Eu acho que fica bem exposto, assim, essa situação. Sim. Eu já vi várias coisas, assim, quando eu quero stalkear alguém, eu ponho no Google, aparece muita coisa. Então, é importante, né, vocês saberem disso. Às vezes, eu quero ver, será que aquela pessoa é confiável? Né, às vezes chega algum cliente assim que eu falo, nossa, estranha essa abordagem desse cliente, vamos dar uma pesquisada na vida dele, né, coloca o nome completo no Google, vejo se tem LinkedIn, vou fazendo um stalk do bem aí para me proteger, né? Então acho que você pode usar isso a seu favor também, né?
Não é porque o dado está lá que você vai usar isso para querer roubar e ter algum benefício. Mas se proteger, será que eu posso confiar nessa pessoa? Né? Acho que é importante isso. E sabe também, Luiz, além de colocar o nome no Google, você consegue pegar a sua foto, jogar ali no Imagens do Google e ele vai trazer fotos similares. Então, mesmo se você não sabe o nome da pessoa, você tem uma foto, você joga lá, em algum lugar você vai achar o nome da pessoa na foto. Então, assim, se a pessoa realmente ela quer pesquisar, ela está interessada, ela consegue ter muita informação. Exatamente, aí você vai descobrir que é um fake porque vai estar lá no nome de outra pessoa, às vezes em outro país, né? E fica fácil de descobrir, né? Acho que esse é um ponto interessante. André, outra pergunta que eu queria fazer, pergunta polêmica essa, que é uma discussão para leigos, e eu acho que você vai conseguir resolver isso aí. Vamos falar de segurança de dispositivos. O que é mais seguro? Apple ou o restante? Porque ou é Google ou é Apple hoje, né? Falando de dispositivos. Ou é iOS ou é como que chama? Android. Ou é um ou outro. Você que acaba precisando invadir os dois para ter acesso às informações. Então você sabe aí das ferramentas, né? Então se tem, para quem não está, para visualizar essa minha pergunta, você tem duas portas aí e você tem que, você é o cara que costuma arrombar as duas com frequência. Eu estou te perguntando, qual você compraria para tua casa? Qual você usa no teu dia a dia? Fala periciar, Luiz, mais bonito, né? Arrombar, invadir. Né? Tá bom, beleza. É verdade, é periciar. Porque lembra, né, Luiz, que a gente falou que a gente precisa ter uma autorização para fazer esses trabalhos, né? Perfeito. Então, legal, Rudas, é exatamente essa visão. Com certeza, né? O que eu vou falar não é questão de ser mais seguro, tá? Primeiro eu vou responder dizendo que para buscar, por exemplo, informações numa perícia, os dispositivos da Apple, por eles serem mais fechados, é mais complexo. Isso é fato. Tá? Agora, com relação ao qual é o mais seguro, aí vem uma outra coisa, Luiz, que muito foi falado hoje aqui. Lembram? As vulnerabilidades que muitas vezes são o usuário. Então, vamos pegar um exemplo. De que adianta você ter um melhor iPhone se você caiu no golpe lá do pessoal que ligou lá para o Ruda? Entende? Então, essa questão, eu dividiria ela de duas visões. Uma é tipo assim, qual é o mais seguro? Depende do usuário. O SMS chega nas duas, né? Faz todo sentido isso. Vai chegar nas duas, entende? É que nem muito se discutia, né? Porque é um trabalho que a gente fazia bastante junto com a Microsoft, da interoperabilidade. O pessoal sempre pergunta, o que é mais seguro, Windows ou Linux? Aí a gente sempre respondia, depende de quem configurou, né? Entende? Um bom engenheiro, depende de quem configurou ele. Então, na questão do telefone, muda um pouco, né? A Apple, com certeza, ela tem essas questões aí que envolvem, né? Que já tem vários casos aí, inclusive tem uns que eles se negaram, né? A fornecer lá, enfim. E aí tem a questão do Android, que Google, open source. Então, essa questão do qual o sistema, porque nós estamos falando de sistema operacional, qual sistema operacional é mais seguro, aí depende do ponto de vista, depende da ferramenta, entende, Luiz? Então, não é uma resposta assim exata. A grande maioria das pessoas entende que é o iPhone. Sim, tem várias questões que o iPhone, né, a Apple contempla de uma forma ímpar. Mas aí eu dou o iPhone lá, para exemplo, a minha tia, e a tia começa a clicar em tudo que ela vê, e eu vendi a promessa de que o iPhone era mais seguro, ele deixou de ser. Sim. E aí eu entrego o Android lá para o meu tio, que é todo cuidadoso, ele vai dizer que o Android é mais seguro. Então, é uma discussão técnica que depende do ponto de vista e depende o que vai ser feito, né? Mas em termos de questão de robustez, muitas vezes, claro, né? A questão do sistema operacional da Apple, ele tem várias situações, mas também tem as suas vulnerabilidades. Tem algumas que foram expostas agora até recentemente. E é só fazer uma busca no Google aí que a gente vai achar vulnerabilidades, né, na Apple e vulnerabilidades no caso do Android, no caso do iOS, né, do sistema operacional.
Mas, então, não é, para mim, não seria uma resposta assim, sabe, Luiz, que talvez vocês gostariam de ouvir, né, algo do tipo assim, é o dispositivo da Apple, né, mas aí essas questões que eu trouxe aí do cenário, tudo é cenário. Claro que para uma perícia, o iPhone é mais complexo, tá? Mas ele é complexo por quê? Porque ele é mais seguro? Não, até porque ele tem menos ferramentas, é uma série de questões. E também, claro, a criptografia que a Apple utiliza, sem dúvida, né? Então, André, isso dificulta. Porque se tu pegar, por exemplo, se o cara conseguir hackear o teu iCloud, um exemplo que o Rudras trouxe lá do backup lá das fotos, né? O cara hackeou o teu iCloud, e aí? Tem acesso a tudo. Já deixamos de falar daí de telefone, de dispositivo, né, de smartphone. Nós já começamos a falar de armazenamento em nuvem, se a gente começar a analisar dessa forma, né? Sim. E também é interessante as pessoas prestarem atenção em quais aplicativos elas estão instalando no próprio celular. Porque às vezes a pessoa coloca um aplicativo no celular dela que vai compartilhar localização, de repente ali algum dado sensível da pessoa, de repente tem acesso às suas fotos. Então, muitas vezes também qual aplicativo que a pessoa está baixando, né? Ela conhece aquele aplicativo, ele é seguro, quando ela vai baixar na sua loja, ela vê, tem boas estrelinhas, muita gente já baixou ou não. Então, isso também é uma vulnerabilidade que às vezes a pessoa baixa e nem presta atenção, né? Perfeito. E não só para aplicativo. Para aplicativo é o que você falou, mais um caso que a gente está fornecendo, né? Quando você abre, pelo menos na Apple aparece assim, esse aplicativo requer acesso aos seus contatos, a isso, a isso. Você autoriza? Se você baixar, você está autorizando. Né? Então, esse é um ponto. Em rede social, acontece como? Aqueles testes de personalidade que a tiazinha faz, né? Aquelas coisas de... veja se você é esperto, quiz não sei das quantas. Você vai lá no Facebook e faz aquele quiz, e aí aquele quiz você está dando acesso ao seu Facebook, a tudo, né? Seus contatos. É que nem aquele site que diz assim, digite seu CPF para ver se seus dados estão expostos. Os dados não estavam, passaram a estar. Se você digitar pela segunda vez, vai aparecer. Eu vi isso. O cara ganhou, assim, o site dele ganhou uma visibilidade muito grande nesse negócio. Nessa digitar teu CPF para ver se o seu CPF tá. Na verdade, os caras estavam roubando o CPF, né? Exatamente, é um ponto importante. E aí, assim, uma coisa também que acho que a gente precisa falar aqui, aí o Rudra acho que pode dizer mais, o quanto. Aí eu acho que é brasileiro, eu não sei como é isso lá fora, mas o brasileiro, ele tem um negócio de sempre querer se dar bem, né? O brasileiro caía no golpe do baú lá atrás, quando inventaram. O brasileiro caía naquelas mágicas que eles faziam na 25 de março. O brasileiro cai em tudo que é golpe do bilhete premiado. A gente mora na cidade do interior que toda semana tem notícia no jornal. Idoso foi vítima do golpe tal. Empresário foi vítima. Por quê? Porque visa ganhar dinheiro fácil. O golpe do bilhete premiado é um negócio assim, gente, que cai toda semana. E acho que isso tem a ver totalmente com o jeito do brasileiro de querer se dar bem, né? Faz sentido, Rudra? Você acha que isso agrava o brasileiro? Acho que eles pegam essa vulnerabilidade? O que você acha? Eu acho que talvez sim, né? Talvez essa coisa mais cultural do Brasil, mas eu acho que, no geral, as pessoas elas são pouco cuidadosas, que eu acho que as pessoas sempre pensam assim, isso nunca vai acontecer comigo. Eu não. Então, as pessoas abrem porta. Eu, por exemplo, né, eu já tentei várias vezes esquecer as minhas senhas dos meus e-mails e tentar recuperar de uma outra forma. Manda meu e-mail e fico tentando ali, será que tem algum lugar, o telefone mandou SMS? Então, é uma forma da pessoa se precaver. Mas eu acho que isso, Luiz, eu pelo menos quando eu estava na França, eu via que as pessoas, qual é a senha do computador? 1, 2, 3, 4. Sabe, na Índia também as pessoas eram assim. Então eu acho que as pessoas, elas meio que pensam que nunca vai acontecer com elas. E aí elas não tomam cuidado. Às vezes colocam, por exemplo, a mesma senha no e-mail, na nuvem, em alguma outra coisa, que é o do celular. Eu tenho vários e-mails, várias senhas em diferentes e-mails. Então, por exemplo, o meu e-mail do Facebook não é o meu mesmo e-mail que eu faço em alguma outra coisa, que não é o outro. Então, são e-mails diferentes, senhas diferentes. Eu acho que as pessoas não prestam muita atenção nisso.
Perfeito. Com certeza. E também trocar senhas, né? É importante ter uma periodicidade para trocar senhas. Eu vejo às vezes que as pessoas às vezes têm a senha há anos, né? Então é importante trocar as senhas, né? E ter um período. Eu geralmente troco de 6 em 6 meses, eu costumo trocar, deveria trocar com mais frequência, mas vocês sabem, né? Que às vezes trocar a senha também traz um transtorno. Então tem essas questões aí. Mas é importante ficar atento aí à troca de senhas também. Eu tentei fazer esse processo de trocar senha com uma frequência maior, só que aí eu comecei a me embananar, e aí eu tinha 3, 4 senhas rodando por aí. E aí eu não... Sabe aquele negócio que você... Eu me perdi em tanta senha, né? E aí eu dei uma maneirada também, porque senão, gente, a gente acessa muita plataforma. Aproveitando esse negócio de senha, agora uma dúvida boa para perguntar também. Sobre, às vezes, eu falo isso por comodidade, eu faço isso, tá? Deixar a senha salva em navegador. É bom? É seguro ou não é? Porque, gente, vamos lá. Não tem coisa mais gostosa que quando você entra no site, põe teu usuário e senha, e o navegador pergunta, deseja armazenar para as próximas entradas? Mantenha conectado? Sim, você vai lá e coloca. Não tem coisa mais gostosa do mundo que você querer entrar no site e não precisar digitar de novo a senha. O que você me fala disso? Olha, Luiz, primeiro que para ligar o computador você tem uma senha já, né? Então, se lá no seu computador lá você já tem uma senha que você utiliza, uma senha forte e tudo mais, isso com certeza já é uma segurança. Mas armazenar a senha no browser não é um hábito muito interessante não, né, cara? Então, é importante, às vezes, existem algumas ferramentas aí que você pode usar para armazenar, né? LastPass, pode colocar, já instalar um LastPass aí. Olha, que não aí conheço. Dá para procurar LastPass, pode ajudar bastante, cara, nesses cenários aí, tá? Que você consegue lá armazenar. Dá uma olhada depois aí, pessoal, buscar aí, lastpass.com. E aí tem uma outra gama, tem um monte de opções aí para resolver esse tipo de problema. Mas é importante sempre tentar não armazenar, né? Tenta não armazenar. Essa é a dica, mas você acha que quando a gente armazena em um e-mail, quando a gente armazena em um e-mail, né, no browser, a gente tem que estar logado nele. Então, assim, eu fico pensando que pode ser perigoso, porque se a pessoa descobrir uma senha nossa, ela pode descobrir a senha de todas as outras. Faz sentido? Faz. Se alguém entrar no meu Gmail hoje, ela consegue ir lá olhar as minhas senhas armazenadas, ela consegue descobrir? Existe essa possibilidade? Não. Entrar no teu Gmail e descobrir as senhas que tu usava, não. No browser. Mas no browser, no browser, sim. No browser, sim. Então, eu vou limpar o cache histórico, vou deletar todas as minhas senhas hoje mesmo. Mas, claro, né, Luiz? Aí, de novo, precisa ter tu precisa gerar um hacker, algo que você clicou, ou a vulnerabilidade do seu computador, né? São aqueles requisitos, tipo assim, eu fui assaltado, né? Às vezes, praticamente você estava lá com o telefone no meio da rua, você se tornou um alvo fácil, né? Então, o que eu quero dizer é isso, os cuidados que nós estamos falando aqui são importantíssimos, mas ao mesmo tempo, às vezes, tu deixa isso de uma forma muito exposta, né? Sim, perfeito. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não tô agradecendo por todo esse papo, foi muito interessante. Muito interessante. Não, legal também, para mim foi um prazer enorme aí, né? Eu pensei que eu não sabia muita coisa de segurança, até que eu estou tentando proteger do que dá aqui possível na área de filosofia, até que eu estou meio espertinho. Já estou achando que você é um hacker filósofo. Deixa eu colocar meu capuz do Mr. Robot. Olha aí, ó. Boa. O cara já virou um hacker. Mas muito bom, pessoal. Obrigado aí mesmo pelo bate-papo, né? Bem bacana poder desmistificar, né? Bate-papo não com uma profundidade técnica, assim, que não era o objetivo, né? É mais a gente bate-papo, assim, descontraído,
né? Mas talvez uma outras oportunidades a gente pode estar trazendo até, Luiz, umas ferramentas aí para tipo assim, como é que faz tal procedimento? Boa. Aí a gente já começa a ir para uma coisa mais deep, né? Sim. Olha, vai ter a segunda lá, hein? Segunda bate-papo. Bora, vamos marcar. Cara, é legal a gente levar isso, porque as pessoas, elas são muito leigas realmente nesses assuntos, né? Senhas, né? A maioria dos usuários de Android tem aquela senha que é um L assim. Aí o cara, Sérgio Espertão, faz um L ao contrário, ou faz uma letra U. Sabe? É tão previsível, tem que levar para a galera, gente, sabe? Vamos mudar essas coisas, vamos dificultar um pouquinho, não passa os seus dados, né? Tem ferramentas, igual você falou do LastPass aí, cara, acabando aqui, eu já vou procurar agora, porque eu sou bitolado com isso. Mas também uma coisa que eu não aguento é todo santo dia ficar digitando senha em tantas plataformas que a gente entra. E aí eu falo, meu Deus, eu vou perder 1 hora do dia digitando senha. Então, é uma coisa que eu quero arrumar a solução, né? É perfeito isso. E um ponto, André, para a gente finalizar aqui. Você usa antivírus na tua máquina? Luiz, essa questão do antivírus, tá? Eu vou responder ela de uma forma bem direta. O antivírus, eu peguei vários casos de clientes que me procuraram, né, se tornaram clientes que foram atacados por ransomwares, que são esses malware que nós já falamos aqui, que sequestra dados. Em cada 10, 9 tinha antivírus. Então, às vezes, é importante entender que um malware, tem certos malwares, né, que eles desligam, vamos dizer assim, algumas ferramentas. Mas é importante ter, tá? É importante ter uma ferramenta. Eu sempre costumo fazer uma analogia que é tipo assim, quanto mais fechaduras tiver na sua porta, mais demorado vai ser para alguém entrar. Perfeito. Se você só tem uma fechadura, então são a gente chama isso de camadas. As camadas de segurança que você possui, né? Vocês falaram muito, nós falamos muito das senhas, nós falamos do fator duplo de autenticação, nós estamos agora falando sobre o antivírus. Então, se a gente for ver, são camadas de proteção que a gente vai criando, né? E aí, o que até o Luiz falou isso, eu achei bacana, porque é algo que eu sempre comento. É mais fácil eu roubar uma casa que só tem uma fechadura ou uma casa que tem 2 portões e 3 fechaduras. O cara vai olhar, vai demorar, e nós já falamos aqui que tempo, né, para quem vai cometer um ato desses é importante. Então, ele começa a demorar muito, porque ele precisa, né, quebrar muitas, digamos, tem muitas camadas. Então, eu vejo que é importante possuir um bom antivírus. Aí, existe um site legal aí, vários, inclusive, mas um é AV, A de amor, V de vida, comparativas. Tá? AV, ou coloca lá só, AV compara, coloca assim, que tem vários sites que fazem análises mensais dos melhores antivírus. Isso baseado em testes, né? Não em achômetro. Uhum. Né? Então, isso é legal, que aí tu pode olhar. A Microsoft tem esse que vem com o Windows 10, inclusive tem um recurso ali de proteção de ransomware. Ele é bacana, tá? Inclusive, teve um cliente meu lá que estava querendo instalar lá uma ferramenta lá, que ele não tinha comprado a licença, aí tentando burlar, e o antivírus começou a pegar todas as coisas dele. Ele estava bravo. Eu falei, cara, o antivírus está funcionando. Então, essa é a finalidade dele. Mas teve uma grande evolução aí nos tipos, né, antivírus lá. Hoje nós temos EDR, XDR, porque às vezes não adianta ficar só lá o antivírus que só monitora, né, quando tem alguma coisa. Às vezes o antivírus precisa ter uma inteligência, ele precisa trabalhar de forma proativa. Então, isso já mudou bastante, tá? Hoje tem umas ferramentas bacanas aí para fazer esse tipo de proteção. Legal. Eu não uso antivírus faz mais de 10 anos. Eu não uso, eu acho que pesa muito a máquina. Mas é legal você falar esses pontos, porque eu tenho um pouco de preconceito, cara. Quando eu usava antivírus, as máquinas ficavam muito lentas. Porque que depende do antivírus, né, Luiz? Depende do antivírus. Aí tem que
tem que ver lá qual que é o antivírus, tem que ver se não tem que configurar a exceção, porque às vezes o antivírus, como eu falo, o antivírus, aquele tipo segurança de boate, ele fica pegando tudo, né, cara? Ele fica pegando tudo, aí realmente ele pode deixar lenta a máquina. Agora você pega lá um segurança mais ou menos, ele já não começa a pegar tudo. Então, cara, é um cálculo aí não tão simples de ser feito, né? Sim. Mas é importante, às vezes, fazer uma análise criteriosa, qual a ferramenta, e, de novo, depende do usuário, cara. Tem de usuário que clica, né, em tudo que vê. Então, é importante ter um antivírus lá para não deixar abrir, né? Entende? Ou ter uma regra lá, nós chamamos de GPO, né? Group Policy, que a gente configura no ambiente Windows, né? Que aí proíbe o cara lá de abrir certas extensões de arquivos. Então, tem uma série de regras aí que podem prevenir, né? E aí, de repente, o antivírus nem entra em ação, porque eu já mato o problema antes. Então, depende, sabe, Luiz? Não tem de novo, cara, não tem uma resposta exata, porque tem que avaliar todo o cenário, tudo que vai ser feito, tipo de usuário, tem treinamento ao usuário, não tem. O Microsoft 365, por exemplo, tem uma ferramenta legal que a gente usa para fazer treinamento, como é que está a maturidade do time, dos funcionários, que é o Attack Simulator. Eu gero um e-mail e ele começa a mandar e-mail para os meus funcionários. Aí eu começo a ver quem que clica em tudo, né, quem fornece dados, e depois ele me retorna, eu tenho um score, e aí eu começo a avaliar as pessoas, eu começo a dar treinamento, eu começo a mandar embora, né? Então tem muita coisa aí. Mas legal, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, André. Obrigadão mesmo. Cara, obrigado. Foi muito legal. Gostei demais do papo. Show de bola. Eu acho que a gente tem que levar essas informações. Vamos chamar você outras vezes aqui. Vamos falar aí depois sobre o trabalho que você faz aí com criança. Eu sei de outras coisas que você já comentou aí que você faz também. Vamos trazer informação para o pessoal, que esse é o nosso objetivo aqui, né, Ruda? Levar de maneira simples informação para todos, para que a gente consiga ajudar todo mundo, e não são coisas difíceis, né? Proteger os seus dados não é difícil, gente. Não é difícil a gente fazer isso, né? E já é uma boa maneira da gente proteger. Certo, Rudra? Perfeito, então, muito obrigado, André, foi ótimo o nosso papo e a gente vai se encontrar mais vezes por aí. E um grande abraço a todos que nos assistiram. Isso aí. Obrigado, Rudras, obrigado, Luiz, pela oportunidade, pelo convite, com certeza vamos retornar aí nesse bate-papo, foi muito bacana, muito prazeroso. Uma boa noite a todos. Isso aí, gente, ó, aproveitando, se inscreve aqui no canal, curte se você gostou do papo, comenta aqui embaixo. E outra coisa também, se você quer ver algum outro convidado, fera igual o André, ou algum assunto interessante, coloca aqui nos comentários para a gente, que é importante, né, dar as dicas aí. Olha, vocês podiam falar sobre isso, podia trazer tal pessoa falar sobre aquilo, tal. A gente vai começar a fazer o bate-papo com muito mais frequência, trazer pessoas fera igual o André para falar com a gente, beleza? Obrigado, gente. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau.